Bom dia, Brasil! Bom dia, família Canção Nova! Bom dia, Além Brasil! Você que nos acompanha agora em outro país, especialmente nossos irmãos portugueses em Portugal. Deus abençoe você, meu irmão, minha irmã. Que alegria iniciar essa manhã, nesse dia, nesta terça-feira. Terça-feira é dia dedicado aos santos anjos. Você já pediu a intercessão do seu anjo da guarda? Não é maravilhoso saber que nós temos um guardião 24 horas por dia que cuida de nós, não dorme, não cochila, está sempre atento às nossas necessidades? Deus nos deu um mensageiro, o nosso anjo da guarda. Conte com ele, fale com ele hoje, peça a intercessão e a proteção do seu anjo da guarda, meu irmão, minha irmã, porque é uma grande graça que nós temos e muitas vezes a gente se esquece, não é verdade? E a gente perde essa graça mesmo. Então hoje, fale com o seu anjo da guarda, peça a intercessão dele, até diante de situações que você precisa resolver no dia de hoje. É muito bom estar com você nesta manhã, tenho certeza que Deus vai realizar obra nova hoje na nossa vida, porque cada dia é único, não é verdade? Cada amanhecer é lindo, né? Assim como cada pôr do sol, nenhum se repete, o nascer do sol também, nenhum se repete. E hoje se chama presente porque é um verdadeiro presente que Deus está nos dando. Por isso vamos viver bem o dia de hoje, meu irmão, minha irmã. Você que está no trabalho, você que está em casa, você que está no trânsito, você que nos acompanha pela nossa querida Rede Canção Nova de Rádio. Deus abençoe você. Um bom dia para toda a equipe aqui, né? Nossos irmãos que estão por trás das câmeras, especialmente aqui os cinegrafistas, né? Temos aqui o Felipe, o Josué, o Celso, representando todo esse povo lindo que faz com que essa transmissão chegue até você, alcance a sua casa. Um beijo aqui para a Sofia, também nossa produtora, junto com o Cleiton, o Jefferson, nosso diretor também. E quero acolher essa bancada linda também que está chegando aqui. Já já você vai saber todo mundo que está aqui, meu irmão, minha irmã. Mas eu já quero, junto com você, louvar, bendizer o Senhor nesta manhã. Cachoeira Paulista amanheceu um pouquinho o tempo nublado, mas promete esquentar aqui no dia de hoje. 29 graus aqui em Cachoeira, né? Agora não, agora tá fresquinho, mas já já vai esquentar aqui a nossa região. E aí onde você tá? Tá calor? Tá sol? Tá chuva? O que importa é que nós estejamos bem unidos a nosso Senhor Jesus Cristo. Isso que importa, que o nosso coração esteja bem unido ao Sagrado Coração de Jesus e ao Imaculado Coração de Maria. Quero acolher o meu irmão que vai partilhar com você a palavra de Deus hoje. Ele está aqui conosco, Márcio Mendes. Bom dia, olá. Seja bem-vindo. Bom dia, Patrícia. Tudo bem com você? Graças a Deus. Bom dia, meus irmãos. Bom dia. Bom dia, minha gente. Vamos partilhar a palavra. Vamos partilhar muitas coisas importantes e boas nesse dia de hoje. Então prepare o seu coração, porque de Deus a gente deve esperar coisas boas e não devemos esperar apenas pequenas coisas. Nós devemos esperar grandes coisas. Nós devemos esperar tudo, porque Ele pode tudo. E não é à toa quando alguém diz que o Senhor tem um grande plano para a nossa vida, porque o que Deus tem para você é grandioso. Mesmo na humildade é grandioso. Mesmo no mínimo é o máximo, não é? Porque tem gente que, quando se fala de ciência, tem pessoas que exploram o espaço, os astros, aquilo que é grandioso. Mas também tem aquelas pessoas que exploram o mínimo, que vão ao mínimo da beleza e da criação de Deus. É o átomo, as divisões dele e tudo mais. Mesmo no mínimo, Deus faz o máximo. Mesmo na sua humildade, o Senhor é poderoso para realizar coisas maravilhosas. Então, confia no Senhor, põe a sua esperança nesse Deus bondoso e vamos ver a obra que Ele tem para realizar na nossa vida. Você topa? Então já vai pegando também papel, caneta, já vai tomando nota da passagem, palavra de Deus para esse dia de hoje, que está em primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículos do 26 ao 34, primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículos do 26 ao 34, já já a gente volta a esta palavra.
Isso mesmo. Vamos tomar posse de tudo isso que o Márcio já partilhou aqui para nós. E realmente é na nossa fraqueza que Deus se faz forte. Você se sente fraco hoje? Cansado? Né? Pequeno? Se você for ver, né, as imagens, as grandes aparições de Nossa Senhora, lá em Fátima ela apareceu aos pequeninos, as crianças. Lá em Guadalupe ela apareceu ao mais simples, né? São Juan Diego, que dizia: mas justo eu, a senhora escolheu, que sou tão miserável, um vermezinho. Mas ela escolheu justamente ele porque ele era simples, humilde. Então que Deus mesmo manifeste hoje a força dele através da nossa fraqueza. E quero acolher aqui meus outros irmãos que estão na música. Hoje é o Renilson Góes, seja bem-vindo. Bom dia, Renilson. Bom dia, Patrícia, bancada. Bom dia você que nos acompanha pelo Sistema Canção Nova de Comunicação. A Patrícia bem falava, né, que fundamental em nossas vidas unirmos, né, estarmos unidos a Deus. E o Sorrindo para a Vida também tem essa missão, né? Muitas pessoas, eu vou usar o termo, se conectam com Deus através do Sorrindo para a Vida, iniciam o seu dia, a sua manhã, a direção, a palavra, e ali Deus fala ao coração, conforta, traz essa esperança necessária que o Márcio partilhava e nos faz vivermos essa linda intimidade com Deus. Então, que bom estarmos juntos para partilhar, rezar e cantar, né? Uma canção nova que nos dá esperança de estarmos com o Senhor. E essa camisa aqui do Renilson já falava de manhã, né? Já é um convite para nós, ó. Vem Verdade. Espírito Santo. Vem Espírito Santo. E para você que está acompanhando aí, essa camisa ela está nas últimas unidades, viu? Corre lá. R$ 37,03, né? Vai lá, loja.cançãonova.com. Já pensou onde você vai? As pessoas vão rezar. Até sem querer, né? Vem Espírito Santo. Verdade, verdade. Sapo, querido, bom dia. Opa, maravilha, bom dia, família Canção Nova. É isso aí, estamos juntos, né? Estamos juntos. Hoje eu quero mandar um abraço, mas eu vou mandar amanhã de novo para o Jonatas. Mas eu vou mandar amanhã de novo. Estou mandando hoje que a mãe dele está assistindo, né? O Jonas trabalha no supermercado em Lorena. Ontem eu estive no supermercado e eu tive dificuldade de procurar um produto. E ele veio, o meu auxílio, me atendeu muito bem. Foi bom demais. Jonas, um abraço aí. Amanhã eu mando para você. Ele falou, quarta-feira eu estou de folga, estou assistindo em casa. Mas amanhã minha mãe está assistindo. Isso então tá bom, sabe. um abraço aí. Eu não vou falar o nome do supermercado para não fazer propaganda. Mas o pessoal sabe onde é que é. É isso aí, maravilha. E olha, a camisa do Sapo também é a mais vendida, né? O Márcio Mendes, São Miguel Arcanjo. Tá lá também, loja. Hoje ainda de manhã fiquei com a vontade de colocar essa camiseta. Tá Eu falei, mas... É que você não atendeu meu telefone. É que eu falei assim, Sapo, eu falei, hoje eu vou variar, porque senão vai ser uniforme. Porque eu estou sempre usando e eu uso porque eu gosto muito dela, gente. Ela é linda. É muito confortável. Pensa numa camiseta gostosa. Não é, Sapo? Pensa numa camiseta gostosa de você usar. Parece que ela abraça você. E no modelo ainda, né? Olha lá. É, o Sapo modelando. Além disso, olha que bonita que ela ficou. Ficou muito linda. Verdade. E expressa, assim, essa nossa devoção. Porque juntamente com São Miguel Arcanjo também nós proclamamos: quem como Deus? Quem como Deus? Quem como Deus? Ninguém como Deus. O nome Miguel, São Miguel Arcanjo, né? O nome Miguel significa isso. Quem é como Deus? Não há ninguém como Ele. E assim nós rezamos. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, sede o nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. Não está dando para mostrar, porque o Sapo está com a jaqueta jeans, porque está fresquinho hoje, mas nas costas, gente, essa oração está ali, sabe? Nós nos revestimos, olha aí, mas você pode ver no vídeo. Essa oração que nós acabamos de fazer, que é uma invocação a Deus e a sua força divina, protetora, por meio da intercessão de São Miguel Arcanjo, está ali, ó, gravada nas costas desta camiseta. É uma oração que a gente veste e que a gente carrega conosco.
e uma opção de presente também para você dar para quem você quer que realmente faça uma experiência com Deus também. Peça a intercessão de São Miguel Arcanjo. E ela também está aqui, nossa querida irmã Maria Renata, bom dia, bem-vinda. Bom dia, obrigada Patrícia, bom dia minha gente, bom dia meu povo, tudo bem? A paz para você, que Deus abençoe. Hoje é terça-feira, gente, 18, né? 18 de novembro, estamos aí caminhando para o final já do penúltimo mês, ou seja, do ano, né? Meu Deus, que Deus abençoe. E hoje, já dando um spoiler, tá? Hoje é dia de super live, no período da tarde, pela TV Canção Nova, pelo YouTube, nós estaremos com uma programação direcionada a você que entende a nossa missão de evangelizar através dos materiais de evangelização. E hoje, com preços, né? Descontos, promoções, frete grátis para algumas situações, ó, fica ligado, tá bom? Mas já a partir de já, se é que eu posso dizer assim, né? Nós já estamos disponibilizando no loja.cançãonova.com a camiseta exclusiva da Super Live, gente. Eu também. Ore, espere e confie, né? É uma camiseta que, assim, toda a Super Live nós produzimos, né? Digamos assim, camisetas para esse dia, com preço para esse dia. Então, essa camiseta exclusivamente, ore, espere, confie, com a qualidade Canção Nova, né? A mesma malha, é o mesmo fornecedor, está por R$ 29,90. Olha que maravilha. Então, é uma super oportunidade para muitas pessoas adquirirem para a família toda. Tá aí, ó, né? Ore, espere e confie num azul, azul anil, né? Esse azul, eu azul gosto. Anil ou marinho? Eu não sei. É o azul, sou como tá, a gente? Valdine, Pessoal pela especialista rádio. em cores. Né? Pessoal, pela rádio é um azul escuro, digamos, azul marinho. Azul marinho, né? Aqui atrás está escrito Canção Nova, a logomarca. Então aproveite, adquira para a família toda. Os evangelizadores porta a porta nesse dia aproveitam para adquirir, para ter em estoque, né? Por R$ 29,90. Enfim, gente, tudo para evangelizarmos, porque Jesus está voltando. E nós somos chamados, a nossa vocação, a nossa missão, junto com você. Entenda, não somos só nós, né? Você que nos assiste não é simplesmente um telespectador. Você é chamado a assumir conosco a nossa missão. Nós usamos da televisão, da rádio, da internet para anunciar Jesus, né? E você adquirindo materiais de evangelização, contribuindo com o Clube da Evangelização, né? Você não só é evangelizado, porque quando a gente veste, como o Márcio disse, né? Quando nós vestimos uma camiseta de São Miguel, uma do Vem Espírito Santo, ore, espere, confie, tantas outras maneiras, nós nos revestimos da fé, né? Nós tomamos posse, digamos assim, né? Isso nos ajuda, é um meio que Deus usa, né? Então, nós não só somos evangelizados, como também evangelizamos, tá bom? loja.cançãonova.com, 0 operadora 12 31 86 2600 é o nosso telefone, se você preferir ligar. Esse telefone é também o WhatsApp, pode deixar lá a sua mensagem. Hoje é um dia de muitas graças pra gente. E quem quiser participar também pode participar, né? Mandando testemunho. Não só pode, como deve. Isso. Né? Porque aí que tá, você é chamado a participar conosco, tá bom? O nosso endereço eletrônico, digamos assim, para você enviar o seu e-mail é sorrindopravida@cançãonova.com, tá? Se você não quiser que identifique seu nome, coloque logo lá em cima, não identifique meu nome, por favor, pra gente, estamos ao vivo aqui, tá bom? Você também interage com a gente no nosso Instagram, Sorrindo pra Vida CN. Daqui a pouquinho já vai ter foto. Você curte, comenta, compartilha e assim a gente chega cada vez mais longe. Isso mesmo, seja bem-vindo, bem-vinda, você que está chegando aí agora, sintonizando agora pela rádio, pela TV, pelo YouTube. Que bom que você está conosco, né? Já já nós vamos ter a partilha aqui da palavra, mas eu quero também trazer outro recado importante, né? Ainda a ver com os produtos da Canção Nova. Nós estamos aí vivendo até o dia 26 de novembro a pré-Black Friday
livros Canção Nova, com 10% de desconto em todos os livros da Canção Nova. E nós precisamos, né, gente, cultivar a leitura, boa leitura, que alimenta a nossa alma. E a Canção Nova tem tantos livros maravilhosos, né? Para você mesmo, para você presentear outras pessoas. Tantas pessoas hoje que vivem a ansiedade, a depressão. Vai lá, olha, escolhe aí o seu ou os seus livros para que você possa alimentar a sua alma, para que você possa enriquecer o seu interior. E também ontem o Márcio comentou sobre o livro que seria lançado hoje, já está lá também em post, né? É, já está aqui também. Está na sua, olha que lindo. É, eu estava aqui vendo. Eu tô vendo Graça maravilhosa. Deixa eu colocar aqui, olha, é o livro Na Presença do Deus Vivo. Graças a Deus chegou para nós o retiro, o nosso itinerário quaresmal para o ano de 2026, não é? Então, para que todos já possam ir se preparando, comprando. Por quê? Porque quando a gente vê, a quaresma já chegou, meu povo, não é? E eu sei que tem muitas pessoas que moram longe, gostariam de receber o livro com calma, não é? No passado, houve situações de pessoas que moravam bem longe dos centros urbanos, e que a transportadora teve dificuldade de entregar, ou não encontrou a casa. Aí, não tendo encontrado, a transportadora vai embora e espera de novo a oportunidade para voltar. Quando viu, a quaresma já tinha começado. Então, agora não. Vai com tempo suficiente e tratando de coisas tão importantes. Essa quaresma de 2026, cujo livro Itinerário Quaresmal será Na Presença do Deus Vivo, essa quaresma vai ser muito, muito, muito especial. Porque nós vamos levar diante de Deus as feridas da nossa alma para serem curadas. Em todos os capítulos deste livro, nós vamos fazer isso. Porque a santidade tem a ver com a nossa restauração, tem a ver com a nossa cura. Inclusive, a palavra santidade e a palavra saúde vêm do mesmo radical. A pessoa sana e a pessoa santa é a mesma, não é? Então, de certa forma, ser santificado é permitir que o Senhor nos cure. E nós precisamos levar as feridas da nossa alma na presença de Deus. Você vai se surpreender com esse caminho que nós vamos fazer. Impossível que você termine essa quaresma da mesma maneira, impossível. Então, além da cura das feridas da alma, a outra coisa que nós vamos encontrar nesse livro é aquela santidade, é a proposta, é o caminho de santidade que nos coloca na presença do Deus vivo. E quando se fala aqui de a cura das feridas da alma, quanto sofrimento as pessoas estão enfrentando no nosso tempo, a gente não sabe o que fazer. E às vezes até sabem, mas tem dificuldade de orar sobre aquela situação, porque as dores, as dúvidas, os sofrimentos, as angústias já se prolongaram demais. Mas é pela oração que virá a vitória. Então é um livro que vai ser muito prático também, muito prático, não é? Então já está à sua disposição hoje, inédito, não é? Em primeira mão para você aqui no Sorrindo para a Vida. Eu estava folheando agora porque eu recebi assim que eu cheguei, não é? Entrando aqui no estúdio, o Adamir veio me trazer justamente para apresentar aqui no programa. É o livro Na Presença do Deus Vivo, o nosso itinerário quaresmal do ano de 2026. Já adquira o seu, olha lá, gente, que lindo. loja.cançãonova.com. E quem não quer viver essa experiência, né? Na presença do Deus vivo. E vamos trilhar esse caminho. Já adquira, já garanta o seu, presenteie também aquela pessoa que você ama, meu querido, minha querida, né? Eu tinha marcado aqui algumas coisas, sabe, ô Patrícia? Já estava anotando. Eu estava aqui marcando e olhando e falei, meu Deus, que coisa maravilhosa. Olha, lá na página 25, o Senhor vai nos abrir os olhos e nos curar
nos proteger e nos restaurar dos perigos que se disfarçam. Até esse é o título do capítulo. Livra-nos, ó Deus, dos perigos que se disfarçam. Porque contra um perigo que a gente vê, é mais fácil a gente se proteger. E aqueles que chegam disfarçados? E que chegam por meio de pessoas. E que chegam entranhados em situações. E que chegam muitas vezes por meio de uma tentação, de uma ação do mal, mas que vem travestido de beleza, de bondade. E quando você percebe, era uma terrível de uma armadilha. O que fazer diante disso? Está aqui, olha. Na página 39, o Senhor cura os nossos vícios e corrige os nossos desvios. Quem de nós não tem uma mania? Quem de nós não tem um desvio de comportamento, um desvio de caráter, não é? Um desvio da verdade, ou até mesmo na estrada desta vida se desviou de Deus e precisa voltar, não é? Uma palavra de libertação poderosíssima está no capítulo 59, isso é palavra de Deus, página 59, palavra de Deus em Isaías 52, desatai as correntes do vosso pescoço, porque tem pessoas que estão escravizadas e não sabem. Escolhas que acabam com a confusão. Quantos estão padecendo de confusão na mente, nos seus pensamentos, estão indecisos, não sabem o que fazer, não têm perspectiva de futuro? E outros que estão em confusão com outras pessoas, não é? Então, existem escolhas que põem um ponto final na confusão que está dentro e na confusão que se manifesta fora. E é claro que, fazendo um retiro quaresmal, não tem como a gente deixar de lado a oração. E essa página aqui ficou também, assim, eu não marquei todas não, tá? Estou te colocando aqui algumas que ficaram muito queridas para mim. Você sabia que existem orações que podem mais? Existem orações que podem mais. Página 86, é justamente esse o título do capítulo. Orações que podem mais. Mais duas? Pode ser? Pode. Olha lá, na página 176. Para que não te enganem outra vez. Se prepare. Para que não te enganem outra vez. Página 205. Para alguns que às vezes têm essa dúvida. Esse capítulo é especialmente para aquelas pessoas que estão se esforçando e, apesar do seu esforço, não estão vendo resultados. Olha o título do capítulo: nem tudo se obtém pelo esforço. Há coisas que só pela fé. E na página 250, depois os outros eu falo em outras oportunidades, mas na página 250, para quem casou e para quem quer casar. Esse é o título do capítulo. Interessante. Para quem casou e para quem quer casar. Gente. Porque se o nosso retiro quaresmal não nos levar a rezar a nossa vida, e se ele não transformar a nossa vida, não adianta ele ter ares de espiritualidade, não adianta ele ter atmosfera de piedade, se aquilo que ele propõe não nos leva a obedecer a Deus e transformar a nossa vida, nos tornar melhores. O Senhor quer a nossa salvação, Ele quer a nossa transformação, e nós também queremos, porque aí está a nossa felicidade. E aí, você aceita o desafio de juntos nós entrarmos na presença do Deus vivo? Na presença do Deus vivo, irmão. Na presença do Deus vivo, Patrícia. Amém, amém. Só Ele. Esse itinerário quaresmal precisa nos levar à conversão, não é isso? E esse livro, eu tenho certeza, só esse spoiler aqui, só esse pouquinho que o Márcio já falou,
o desejo, né, de ler, de ter esse livro aqui. Já tenho certeza que tem gente lá adquirindo nesse momento. Que bom que você está garantindo já o seu livro. E vamos agora também preparar o coração para receber o testemunho, que é o sagrado também, né, Maria Renata, dos nossos irmãos. É tão bonito. Mesmo. Olha, tem gente que pensou, vou dar esse livro de presente de Natal. Você pensou em alguém? Adquira de Natal. Muito bom. Com certeza, né? Muito bom. Tenho certeza que é um presentão de Natal, não só no dia de Natal, para o ano todo. Tá bom? Ô, Renata, você disse muito bem, porque você ouviu os capítulos? Não cabe em qualquer momento do ano? Qualquer momento. Qualquer momento da vida, meu querido. Então, no Natal, pode dar sim de presente o itinerário quaresmal, e aqueles que quiserem já podem sim começar a ler, porque acontece com muitos livros o que nós vivemos também com a palavra de Deus. Sim. Você lê uma vez é de um jeito, quando você vai ler de novo aquele mesmo capítulo é tudo diferente. Se atualiza, né? O Espírito Santo atualiza. É novo. É novo, com certeza. Olha, minha gente, não perca tempo, tá? loja.cançãonova.com é o endereço para você digitar agora e adquirir, tá bom? Olha, muitos testemunhos chegaram, eu quero agradecer, né? Um abraço para a Tatiana, que hoje faz aniversário, falando que está muito feliz, porque recebeu lá na casa dela. Parabéns, Tatiana! Ela só se recebeu um livro, né? Com orações do Pai das Misericórdias, uma foto junto do Padre Jonas, está super feliz. Parabéns, Tatiana, né? De toda a nossa equipe, todos os aniversariantes de hoje. Um abraço para muitas pessoas, dizendo da pregação de ontem, né? Ao longo do dia foi colhendo de Deus, pessoas que se dispuseram a ajudar outras pessoas, porque entenderam que quando se põe à disposição para ajudar o outro, a cura vem para si, né? É muito mais ajudada. Mas eu vou trazer aqui o testemunho de alguém que pode ser revelado. Ela diz assim: meu nome é Ana. Há anos estou com sobrepeso e com açúcar alto no meu sangue e venho lutando para diminuir. Em relação também à pregação de ontem, né? Não sou diabética, mas isso me incomoda muito. Tenho muito receio de vir a ter diabetes. E mesmo indo a médicos e nutricionistas, tomando medicações, fazendo atividades físicas, não era o suficiente, porque sempre acabava me alimentando mal e comendo desenfreadamente, descontando minhas emoções na comida. Na semana passada eu estava orando a Deus para me curar dessas situações. Foi então que eu ouvi muito forte Deus pedindo que eu fizesse a minha parte, que Ele me daria forças e me curaria. Deus pediu para que eu me alimentasse corretamente, que eu comesse uma alimentação saudável e natural, que eu passasse 40 dias comendo apenas o que Ele nos deixou como alimento, que eu deixasse de comer tudo que é artificial e processado, que fosse feito um jejum, um propósito por esse período de tempo. E comecei desde então. Estou conseguindo me alimentar 100% melhor desde a semana passada com a graça de Deus, porque até então eu fazia a promessa de me alimentar melhor e horas depois já me pegava comendo muito mal. Na maioria das vezes eu ouço o Sorrindo para a Vida gravado, reprise, mas hoje eu senti que deveria assistir ao vivo para colher todas as graças, sem saber que seria tratado justamente deste tema, que seria uma confirmação de tudo que tenho orado a Deus, e foi uma bênção. Agradeço a Deus e é por isso que eu ajudo a Canção Nova. Amém. Deus Graças abençoe, a Deus, assim seja. Muitos frutos, né, da pregação de ontem, louvado seja Deus por isso. Mas agora também eu quero trazer aqui para você a frase do santo do dia, né? São Miguel Febres. Um cristão sem rosário é um soldado sem armas. Um cristão sem rosário é um soldado sem armas. Nós entendemos, né? Nós entendemos que nós precisamos ser homens e mulheres de oração, especialmente contando com a intercessão de Nossa Senhora, aquela que é vencedora de todas as batalhas. E nós sabemos que o rosário é onde nós meditamos a nossa fé, nós meditamos a própria palavra de Deus. Então, esse é um segredo também para nós, né?
rezarmos o terço, o rosário todos os dias, nos unimos a Nossa Senhora porque ela é a nossa mestra. E ela com certeza está aqui, está entre nós, intercede por nós nesse momento. E nós vamos preparar também o nosso interior agora, o nosso coração cantando para aquilo que o Espírito Santo vai realizar em nós. Nos preparando, nos abrindo inteiramente à ação de Deus, crendo no poder da oração. Toda e qualquer situação pode mudar, pode transformar. Cantemos então. Com Jesus, tudo pode ser mudado pela força da oração. Com Jesus, tudo pode ser mudado. Creia nisso. Pela força da oração. Tenha fé, tenha fé. Acredite no poder de Deus, meu irmão. Tenha fé. Acredite no poder de Deus, meu irmão. Fé, cantemos. Com Jesus. Com Jesus, tudo pode ser mudado pela força da oração. Com Jesus, tudo pode ser mudado pela força da oração. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém, amém, amém. Primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículos do 26 ao 34. Diz assim a palavra de Deus. Preste muita atenção já desde o primeiro versículo, tá certo? Porque ele é o mais importante agora nesta palavra para nós, nesse momento de hoje. E diz assim: o último inimigo a ser destruído é a morte. O último inimigo a ser destruído é a morte. Com efeito, Deus pôs tudo debaixo de seus pés. Ora, quando ele disser tudo está submetido, isso evidentemente não inclui aquele que lhe submeteu todas as coisas, mas quando tudo lhe estiver submetido, então o próprio Filho, Jesus, se submeterá àquele que lhe submeteu todas as coisas, para que Deus seja tudo em todos. Se não fosse assim, o que pretenderiam aqueles que se fazem batizar em favor dos mortos? Se os mortos absolutamente não ressuscitam, por que então fazer-se batizar em favor deles? Porque também nós nos exporíamos a tantos perigos. Diariamente corro risco de vida. Tão certo, irmãos, quanto vós sois a minha glória no Cristo Jesus nosso Senhor. Se foi por motivos humanos que em Éfeso lutei contra as feras, o que eu teria ganho com isso? Se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos, pois amanhã morreremos. Não vos deixeis seduzir. Ouviu? Está prestando atenção? Se foi por motivos humanos que em Éfeso lutei contra as feras, o que teria ganho com isso? Se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos, pois amanhã morreremos. Não vos deixeis seduzir. As más companhias corrompem os bons costumes. Vou repetir. Não vos deixeis seduzir por quem? Pelas más companhias. Não vos deixeis seduzir,
Más companhias corrompem os bons costumes. Voltai a viver na sobriedade, como se deve, e não pequeis mais. Pois alguns de vós continuam em total ignorância sobre Deus, e isso eu vos digo para a vossa própria vergonha. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Graças a Deus. A morte será destruída. Me permita dar essa boa notícia para você nesta manhã. Sobretudo você que fica se perguntando, né, como é que será depois da morte? Será que existe uma vida depois desta vida? Ai, meu Deus, que medo que eu tenho de morrer. Da morte ninguém escapa. Eu tenho uma notícia para você e essa é das melhores. Vou mais longe ainda. É a melhor notícia que você vai receber nesse dia. A morte será destruída. Isso é palavra de Deus. Tão certo quanto Jesus ressuscitou, a morte será destruída. Márcio, mas eu não vi Jesus ressuscitar. Pois é, eu até falava ali num dos capítulos do livro, né? Livrai-nos, ó Deus, dos males que se disfarçam. Você não viu Jesus ressuscitar, mas quanta coisa que você viu, que você achava que era uma e depois era outra. Seus olhos te enganaram, seus sentidos te enganaram, a sua esperteza não foi suficiente. Mesmo com o conhecimento que você tem, com a experiência que você tem, aquilo que você viu não era o que você imaginava. Então, a nossa confiança, a nossa segurança não está nos nossos sentidos, não está naquilo que os olhos dessa carne veem. Nós podemos não ter estado ali no momento da ressurreição, mas basta você se colocar na presença deste Deus vivo. Basta você entrar na presença de Jesus, em oração, e você percebe imediatamente que você não está sozinho. Basta você estabelecer um relacionamento com o nosso Senhor, e você vai ver que Ele é um amigo muito mais fiel, muito mais leal, muito mais presente, muito mais generoso do que o melhor amigo que você tem. A sua presença é viva. A presença de Jesus é real. E tão certo quanto Ele ressuscitou, a morte será destruída. E essa certeza era tão grande que havia uma prática naquela época. Essa prática não existe mais, porque, veja, quando São Paulo diz aqui, se os mortos não ressuscitam, então por que vocês se fazem batizar em nome desses mortos, né? Por que vocês se batizam no lugar deles? São Paulo não está dizendo que façam. Isso não era uma doutrina proposta pela igreja, mas era uma prática comum. Alguns pediam, já que a minha mãe morreu sem conhecer Jesus, já que o meu pai não ouviu sobre o Evangelho, já que o meu filho era muito novinho e morreu antes de eu conhecer a Cristo e poder batizá-lo, eu quero ser batizado no lugar dele, em nome dele, em memória dele. E tinham esta prática. E por que não se tem mais? Porque a igreja ela entendeu que quando uma pessoa nunca ouviu falar de Jesus, na hora da morte dela, lhe é dada uma graça de decidir-se ou não por Deus. De alguma maneira misteriosa, ela também é batizada na morte de nosso Senhor Jesus Cristo. A misericórdia de Deus, a bondade de Deus, supre a pessoa não ter recebido o rito. Então, a igreja entendeu que não havia necessidade desta prática, mas essa prática acontecia como uma declaração de fé na ressurreição. E essa certeza era tão grande
que algumas pessoas se faziam batizar em favor daqueles que haviam morrido sem o batismo. E São Paulo evoca exatamente essa prática, não é? E em seguida São Paulo diz outra coisa, que eu e você temos que levar em consideração. Ele fala aqui, quer ver, ó? Porque também nós nos exporíamos a tantos perigos se os mortos absolutamente não ressuscitam. Porque também nós nos exporíamos a tantos perigos. Ele dizia: diariamente eu corro risco de vida. Tão certo, irmãos, quanto vós sois a minha glória no Cristo Jesus nosso Senhor, eu estou sob risco. Se foi por motivos humanos que em Éfeso eu lutei contra as feras, o que eu teria ganho com isso, expor os meus perigos de ser jogado às feras, de ser jogado aos leões? Você sabe que São Paulo foi apedrejado praticamente até a morte, né? Abandonaram o corpo dele lá porque tinham certeza de que ele tinha falecido, depois de terem apedrejado. E no apedrejamento eles não miravam os braços, as pernas, as costas, não, era a cabeça. Se não acertava a cabeça é porque errou a pedrada. E quando deixaram ele lá, deixaram porque tinha certeza que ele havia morrido. Quantas vezes Paulo foi encarcerado? Quantas vezes ele foi chicoteado? Correu perigos de toda sorte. E ele diz: todos os dias a minha vida está em risco de morte. E se Jesus não ressuscitou, por que eu me exporia a esses perigos? Se não há ressurreição dos mortos, então nós somos dignos de pena. Não vale a pena esse nosso sacrifício. Se os mortos não ressuscitam, não vale a pena viver o Evangelho. É isso que ele está dizendo. O único motivo pelo qual vale a pena a gente buscar uma vida santa, o único motivo pelo qual vale a pena a gente seguir as exigências do Evangelho, é porque a vida não acaba nesse mundo. É porque nós vamos ressuscitar. Porque se nós não vamos ressuscitar, se não existe a ressurreição, diz ele, comamos e bebamos, amanhã não vamos morrer. Se amanhã tudo acaba, não tem sentido o sofrimento desse mundo. Aí você entende porque quem não tem fé sofre mais do que a outra pessoa que tem fé no mesmo sofrimento. Como assim? Mas ficou confuso isso daí. Uma pessoa que enfrenta uma doença de morte com fé sofre menos do que uma pessoa que enfrenta a mesma doença de morte com a mesma gravidade sem fé. Porque quem tem fé sabe que a doença não é o fim, sabe que tudo não termina com ela, sabe que quem tem a última palavra é Deus. Mas aquele que sofre daquela enfermidade mortal sem fé sofre também pelo desespero. Sem fé a pessoa não tem a quem recorrer. E eu lhe digo, isso não é um consolo moral, isso não é um consolo afetivo. Deixa eu imaginar algo no qual eu posso pôr os meus pensamentos. Quem sabe, né? A gente pode ressuscitar, isso vai me consolar da minha enfermidade. Isso não consola, não. Ideia não consola. A ideia de ressurreição não consola. O que é que consola então? A experiência do Deus ressuscitado, que nos assegura a ressurreição. Enquanto você ouve falar sobre a ressurreição, e alguém vem e te explica, e argumenta, e vamos dizer que entre tantas teorias você acha que aquela é a mais viável. Nossa, essa da ressurreição é a melhor, voto nela. Tá, você vota, mas e daí? O que isso vai fazer com você? Entre todas as teorias, essa daqui para você soa a melhorzinha? Não passa de teoria se você não fizer uma experiência desse Deus vivo. Porque a certeza, a convicção da ressurreição, gente, não vem por uma ideia, vem do encontro pessoal com Jesus. A nossa fé desabrocha no encontro pessoal com Jesus.
Aí quando você tem um encontro pessoal com Jesus, aí você nota que vale a pena enfrentar essa vida com coragem. Quando você tem um encontro pessoal com Jesus, você enfrenta a dor, enfrenta o sofrimento, enfrenta a doença, enfrenta a morte, na confiança de que a vontade de Deus há de se fazer. E por vezes, e não são poucas, nesse enfrentamento a pessoa vence a doença, vence a morte. Vai morrer um dia mais tarde, mas não daquela situação, porque com a fé ela vence. E se for a vontade de Deus colhê-la naquele momento, ela ainda aproveita todo aquele sofrimento para se purificar, sabe? Unir as suas dores às dores de nosso Senhor Jesus Cristo, pedir a Deus que aquele sofrimento na sua carne arranque, desaloje o pecado dos seus membros. Sabe, uma das coisas que nós vamos viver nesse livro, na presença do Deus vivo, é descobrir, aprender a usar os sofrimentos da vida presente para arrancar, pela graça de Deus, alguns males que estão alojados em nós, estão alojados na nossa alma, estão alojados no nosso coração, estão alojados nos nossos afetos mais profundos, estão entranhados em nosso ser e a gente não consegue nos libertar deles. Aí Jesus, na sua sabedoria, nos diz: já que você já está sofrendo, já que esse sofrimento te alcançou, aproveita esse sofrimento como quem aproveita uma faca e corta com o sofrimento que você está enfrentando esse mal de dentro de você. Pela ressurreição valia a pena os riscos de morte que eles corriam. Pela ressurreição vale a pena a gente deixar a casa da gente, a gente deixar o trabalho que a gente tinha, a gente deixar os relacionamentos que a gente tinha, a gente deixar o nosso futuro, o nosso sonho daquela profissão, de ganhar aquele dinheiro, de ter aquela realização, largar tudo e entrar numa canção nova, que foi o que nós fizemos. Tem gente que não entende a nossa escolha. A pessoa olha e diz assim: o que será tão interessante? Entrar porque também eles têm uma televisão. Quando eu entrei na Canção Nova não tinha televisão não, meu amigo. Porque eles têm uma rádio. Eu nem sabia que tinha rádio, eu só descobri quando eu já estava fazendo caminho. O que eu sabia é que a Canção Nova era uma comunidade carismática, que tinha um fundador que era padre, que eu tinha participado de um encontro com aquele homem, lá no ginásio Nilson Nelson, em Brasília, no Vem Louvar 5, foi ali que eu conheci o Padre Jonas, ele lá longe no palco, e eu sentado lá na arquibancada, e aquela noite foi transformadora para mim, porque, se eu não me engano, era época de eleição, e o ginásio Nilson Nelson ia ser usado também ali por ocasião das eleições. Então, aquele ano, o Vem Louvar, que também coincidiu com a abertura da década da evangelização, ele aconteceria das 8 da noite até as 6 horas da manhã do outro dia. Que encontro maravilhoso! Aí, mais tarde, eu descobri que aquele padre do encontro tinha uma comunidade. E quem me contava dizia: são homens e mulheres que vivem para a evangelização, eles viveram também essa renovação no Espírito Santo, tudo deles é para evangelizar. Quando eu ouvi isso, o meu coração se estremeceu e eu reconheci o lugar que Deus queria que eu estivesse. Aí naquela hora eu troquei todos os meus sonhos. O meu sonho de ser médico, o meu sonho de concluir a carreira como oficial aviador, o meu sonho da minha vidazinha privada, com as minhas coisinhas, nos lugares que eu imaginava, com as pessoas que eu imaginava conviver. Naquele momento eu troquei tudo, porque por nosso Senhor Jesus Cristo e pela graça que eu havia descoberto, valia a pena todos os riscos, todos os riscos. Meus irmãos, olha, quem nos ama acompanha os vai e vens da Canção Nova. Com o Padre Jonas, quando o Padre Jonas estava vivo, muitas vezes as dificuldades foram grandes, mas ela nunca nos desanimou, porque o dono da Canção Nova
o mestre da canção nova, o Senhor da canção nova, não é o Padre Jonas, não é a Luzia, não é o Eto, não são aqueles mais antigos que vieram. O dono da canção nova, o Senhor da canção nova é Deus, é o Senhor Jesus. É o Senhor Jesus. E no meio dessa caminhada, às vezes, muitas flores são arremessadas sobre esta obra, sobre aqueles que aqui estão, mas muitas pedradas também. Esses dias eu estava pregando num encontro, e aí o espaço era aberto, uma senhora que passava na rua, gritava: eu odeio canção nova, eu te odeio, Márcio Mendes. Aí ela começou a falar os motivos, uma senhora, começou a falar os motivos pelos quais ela odiava, porque a canção nova não compactuava com o aborto. E isso para ela era uma coisa inconcebível, entre outras tantas coisas. Deixa eu te contar, vale a pena ser odiado por não compactuar com o aborto. Nem todo mundo gosta da gente, porque nem todo mundo gosta de quem quer caminhar corretamente, nem todo mundo gosta de quem se esforça para ser melhor, nem todo mundo gosta de quem acredita que a verdade é para todos, nem todo mundo gosta de quem acha que certos grupos não devem ser privilegiados. Nós somos todos irmãos, entende? E tem pessoas que gostam de quem favorece a sua panelinha. Então, desculpa eu dizer, mas não dá para ser cristão e ficar com panelinhas. Até mesmo aqueles grupos dentro da igreja católica e aqueles grupos dentro das igrejas evangélicas protestantes que acreditam que a salvação está com eles e só deles, porque eles são o ó do borogodó, é bom eles tomarem cuidado, porque isso não combina com quem é cristão. A verdade de nosso Senhor Jesus Cristo é para todos, e quando a gente defende isso, nem todo mundo gosta da gente. E a canção nova passa por dificuldades. Muitos aí acompanharam as últimas dificuldades que a canção nova enfrentou, e muitos perguntaram: será que vai continuar? Há o risco de acabar. Deixa eu te contar, risco sempre tem. Sabe qual é o risco para uma coisa acabar? Sabe o que é preciso para uma coisa acabar, correr o risco de acabar? Ela existir. Tudo que existe corre o risco de acabar. Então você acha, Márcio, que a canção nova vai acabar? Eu não acho, não. A canção nova é uma obra de Deus, e ela vai permanecer pelo tempo que Deus quiser que ela permaneça, porque Jesus Cristo é o Senhor. E muita gente diz: como é que você vai entrar numa obra que não te oferece segurança material, dinheiro, prosperidade? Uma obra que, quando você estiver lá com seus 50 e poucos anos, ela pode acabar. E aí o mercado talvez não queira te absorver nos seus trabalhos. Então eu te digo, pela ressurreição, vale a pena todos os riscos. Esse risco é nada perto do que aqueles que vieram antes de nós enfrentaram. Eles enfrentaram risco de morte. Os piores riscos podem ser enfrentados quando se tem a convicção de que depois desta vida nos espera a vida eterna. Olha, eu prefiro morrer a abrir mão de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu peço a Deus que nos proteja, não é? Porque ninguém tem consciência do tamanho da sua fraqueza. E às vezes, num momento de fraqueza, a liberdade da pessoa fica comprometida. Não é que ela quis negar, renunciar, mas às vezes, diante de tamanha dor, tamanho sofrimento, ainda mais se ela é uma pessoa orgulhosa, ela corre o risco, não por falta de amor a Deus, mas por tamanha fraqueza, ela vacilar. Mas eu peço a Deus que não me deixe, mas que me ampare com a sua graça, com a sua bondade, para que eu possa testemunhar a minha fé em Jesus Cristo vivo, até o último dia da minha vida.
Então, quando você tem fé que depois desta vida nos espera a vida que não vai acabar mais, o resto é café pequeno, né? O que é? O que é esse sofrimento comparado com a vida eterna? O que é a perda desse negócio comparado com a vida eterna? O que é essa demissão comparado com a vida eterna? O que é essa doença, essa enfermidade comparada com a vida eterna? Podem até me tirar essa vida terrena, mas ninguém pode me tirar a Deus, a não ser que eu renuncie a Ele. A única coisa que você não pode perder não é uma coisa, uma pessoa. Você não pode perder Deus. E não deve perder a sua fé na ressurreição. Porque quando se perde a fé na ressurreição, perde-se tudo. Você perder dinheiro, você recupera. Você perder amigos, tem tanta gente. Eu não fico chorando por quem te abandona, não. Tem tanta gente boa nessa vida, gente, nesse mundo. Esse mundo não é dos maus. Esse mundo é dos bons, é que os maus fazem mais barulho. Tem muita gente boa por aí, tem muitos potenciais amigos te esperando para que a amizade entre vocês aconteça. Então, se você perde alguém que te abandona, não vai faltar quem chegue para poder se unir a você e ser presença na sua vida. Mas quando você perde a sua fé na ressurreição, você perde tudo. E aí, nessa hora, comer e beber se torna o objetivo da vida da pessoa. Qual é o objetivo da vida de uma pessoa que não tem fé? Comer, beber, transar, dormir e esperar o dia de morrer. Qual é o destino da vida de uma pessoa que não acredita na vida depois dessa vida? Viver a sua vida animal, não é? O melhor possível. E olha, isso é um perigo, porque quando se trata, quando a única vida para a pessoa é essa, justifica passar por cima de qualquer um. Porque o que vale é comer, beber, ter prazer, porque amanhã eu vou morrer. Você já viu quanta gente fez loucura por causa disso? Se drogou pensando nisso? Eu tenho que curtir a vida, eu tenho que curtir a minha juventude. E com essa ideia encontrou a morte. Se tornou um cadáver ambulante. Quanta gente estragou a sua futura vida matrimonial. Poderia ter tido a mais bela das famílias, mas teve uma família toda despedaçada pela promiscuidade, por filhos que vieram de vários relacionamentos. Eu não estou falando aqui do filho como uma pena, como um castigo. Eu estou falando que o castigo é não poder ter os seus filhos com você, é não poder conviver com eles, é não poder ser presença de pai, presença de mãe, é não oferecer um lar estruturado que se consolida no amor. E olha, quantas dores se unem a isso. E nasceu da onde? Eu tenho que ter o maior número de prazeres possível, eu tenho que conquistar o maior número de pessoas possível, eu tenho que aproveitar enquanto eu posso, porque a vida passa. Não, gente, a vida não só passa, a vida se transforma. E depois dessa vida nos espera mais vida. Em que tipo de vida eu vou entrar depois dessa? Na vida junto de Deus? Ou na vida do desespero? Não é vida, na existência do desespero. Porque a vida é Deus conosco. Se você perde a Deus, você perdeu a vida. Não quer dizer que você perdeu a existência. Quer dizer que você entrou numa existência de morte, de tristeza, de solidão, de rancor, de ressentimento. E o pior, é eterno, não tem volta, não acaba e não muda. Não, isso é desesperador demais. E muitas vezes a perda da fé e dos bons costumes que nos firmam no caminho de Deus se dá pelas más companhias. Por isso que a palavra diz aqui, más companhias corrompem os bons costumes. Por quê? Porque a perda da fé e daqueles bons costumes que nos firmam no caminho de Deus, essa perda se dá pelas más companhias. Porque existe um caminho que me firma na presença de Deus.
quanto mais eu tenho um relacionamento com Deus pela oração, mais eu confio nele, mais fé eu tenho, e com fé mais força eu tenho, mais clareza eu tenho, mais sabedoria eu tenho, e melhor é a minha vida. Quanto menos eu rezo, aí eu estou dizendo aqui que eu estou abrindo mão daquele bom costume que me firma no caminho de Deus. Quanto menos eu rezo, menos vontade eu tenho de rezar, menos disposição eu tenho para encontrar a Deus. E a minha fé, que antes era mais forte do que a minha fé em Deus, era mais forte do que a fé em mim mesmo. Aquela fé pela qual eu era capaz de fazer qualquer coisa por Deus, agora ela começa a duvidar, até se perguntar: será que Deus existe? Será que não foi tudo um sonho? Gente, quando nós nos afastamos dessas boas práticas, desses bons costumes, aquilo que era tão vivo para nós começa a ser como uma lembrança antiga de uma vida que a gente não viveu, ou como se fosse as palavras que uma outra pessoa contou para nós. E como é que você perde esses bons costumes? De ir à missa, de rezar o seu terço, de ter uma vida de oração, de ser fiel à sua esposa, de ser fiel ao seu marido, de ser uma pessoa generosa, cheia de bondade, uma pessoa honesta, que trabalha pelo sustento, que ganha o pão com o suor do seu rosto. Como é que você perde isso? Diz aqui a palavra de Deus que um dos motivos são as más companhias. Más companhias corrompem os bons costumes. Más companhias arrastam para o buraco. Más companhias te levam para a perdição. Ah, mas eu gosto tanto dessa pessoa, mas eu sei, eu imagino, é muito fácil a gente gostar de quem tem uma vida leve nesse sentido, né? A pessoa não tem compromisso com nada. Com ela tudo é permitido. Ela é engraçada. Ela conta piadas, tira sarro de tudo. Esse é um amigo de bebida, amigo de bar, amigo de boteco. Só que o que você não sabe é que, em geral, quando você precisa de verdade, essas pessoas são as primeiras que escapam. Aí cadê aquele seu amigo? Cadê aquela pessoa tão engraçada? Aquela pessoa que fazia companhia para você. Fazia companhia enquanto você estava na vibe dela, enquanto você comungava com ela dos mesmos pensamentos, enquanto você não pesava para ela. Ela não tinha que te ajudar. Muito fácil você pagar um copo de cachaça para uma pessoa. Difícil é você pôr a pessoa no carro, levar no hospital e esperar ela receber o tratamento médico, botar ela no carro e levar de volta. Não precisa ser seu amigo para pagar uma birita para você no boteco. Mas precisa ser seu amigo para acordar de madrugada e socorrer você. Precisa ser seu amigo para ser sua companhia quando ninguém mais quer ser. Aí quando todos esses amigos fogem, aí a pessoa lembra do marido que ela abandonou, aí lembra da esposa que ele abandonou. Eu conheço muita gente que depois que perdeu tudo e ficou doente, quem voltou para cuidar foi a esposa. Porque a amante foi embora. Porque o amante foi embora. Porque o traficante não deu assistência. Porque os amigos de balada não querem se preocupar, entende, com você ali moribundo, enfermo. Meu amigo, o que você está construindo? Para onde você está levando a sua vida? Então, se uma pessoa está te arrastando para o buraco, larga, deixa esta pessoa para lá. Estou falando aqui da sua esposa e do seu marido, não. Estou falando de gente perversa que entra na sua vida sem nenhum compromisso e que é muito agradável e sedutora. Por isso que a palavra começa dizendo: não vos deixeis seduzir. Más companhias corrompem os bons costumes. Por que começa dizendo não vos deixeis seduzir? Porque são pessoas sedutoras.
mas não seduzem você para o alto, seduzem você para baixo, seduzem você para a perdição. Por isso é tão importante conhecer pessoas de bem, com bom caráter, a fim de escolhê-las. Quando eu descobri isso, minha vida mudou. Minha vida mudou. Eu convivo com todo mundo, eu sou afetuoso com todo mundo. Aprendi a ser um pouquinho mais reservado, porque eu era muito dado. Mas a gente vai aprendendo que nem todo mundo que está rindo para você, às vezes gosta de você. Então é importante a gente ter sabedoria, ter prudência com quem a gente está, as coisas que a gente fala perto da pessoa. Você não sabe como é que aquilo vai ser utilizado. Eu fui aprendendo a ficar um pouquinho mais reservado. Mas eu sou uma pessoa ainda muito dada. Sabe? Eu gosto de quem gosta de mim. Então, às vezes eu nem conheço a pessoa, mas uma vez que ela gosta de mim, eu retribuo aquele carinho. Mas amigo mesmo, de verdade, do meu convívio, que eu recebo na minha casa, que eu frequento a casa dele, são poucos e pessoas de bem. Entende? Aprendi a escolher pessoas assim, pessoas de bem, com bom caráter, para que a gente possa crescer juntos. Alguém que vai se tornando a sua família na fé. Porque por vezes nós precisamos dessa família na fé até quando a nossa família de sangue nos falta. Porque tem muita gente vivendo a experiência de a sua família de sangue lhe faltar. Aí nessa hora você vê que a sua frequência à comunidade cristã não era fogo de palha como muitos diziam. Não era oba-oba. Porque quando todo mundo te deixou, às vezes até gente da sua família, foram seus irmãos em Cristo que foram lá cuidar de você, que fizeram escala, que limparam a sua casa, que levaram cesta básica, que te ajudaram, que carregaram no hospital, que foram te visitar, que rezaram por você. E quando eu digo isso, vai me voltando à mente muitas e muitas situações que eu acompanhei. Por favor, se permita ter amigos assim. Se permita ter uma família na fé. E você não vai conseguir isso trancado dentro de casa. Vale sim muito a pena você frequentar a sua comunidade, frequentar a igreja. Ah, mas eu não gosto de ir na minha paróquia, porque tem muita gente perdida, muita gente confusa, muita gente maldosa, muita gente fofoqueira. Então eu não vou por causa disso, por isso eu saí da igreja. Mas na sua família também tem, e você não saiu da sua família. Na sua família também tem gente fofoqueira, na sua família também tem gente maldosa, na sua família também tem gente perdida. E, no entanto, é a sua família. Mas na sua família também tem gente boa, tem gente séria, tem gente de bom caráter. E essa palavra vale também para a sua família. Se uma pessoa da sua família só quer te arrastar para o buraco, só quer te levar para a perdição, para de andar com essa pessoa. Mas tem gente na sua família que é de bem, é uma pessoa boa, uma pessoa que quer, apesar das dificuldades, dos defeitos dela que você conhece porque é da família, ela quer ser mais de Deus. Ela quer essa vida nova, ela quer a santidade, ela quer o céu. Vai andar com essa pessoa. E quando você participar de uma comunidade cristã, na sua igreja, na sua paróquia, você vai encontrar todo tipo de pessoa. Mas entre essas pessoas, Deus tem amigos esperando por você. Amigos que você não encontra enquanto o seu orgulho não te deixe participar. Olha, quem se sente bom demais para poder participar da igreja, perde tesouros, sim, olha, inestimáveis. Então, do mesmo modo que a palavra nos diz aqui, né? É importante a gente conhecer pessoas de bem, com bom caráter, a fim de escolhê-las. Do mesmo modo, a palavra de Deus está nos ensinando a não cultivar a companhia de quem tem prazer em andar errado. Que aviso você acha que foi esse? Más companhias corrompem bons costumes. Se proteja dessas pessoas. Se você não consegue, sai da companhia delas. Não cultive a companhia de quem tem prazer em andar errado, porque essa pessoa pode levar você onde você não quer chegar. Parece discriminação, né? Mas não é. Não é discriminação. Para ajudar uma pessoa, a gente não precisa ser cúmplice da sua vida errada.
nem andar com ela em lugares que podem prejudicar a gente física, moral e espiritualmente. Quando meus filhos moravam comigo, né, agora eles não moram mais, principalmente eu fazia isso com o mais velho, porque o mais novo aprende, vendo o mais velho fazer. Então tem conselhos que você dá para o mais velho e serve para os dois. E eu dizia para o Rafa assim: meu filho, há uma grande diferença entre você andar com essa pessoa e essa pessoa andar com você. Você andar com essa pessoa significa você ir com ela pelos caminhos que ela está escolhendo e te levando. Essa pessoa andar com você quer dizer ela ir com você pelos caminhos que você está escolhendo e você a está levando. Quando você se deixa levar por uma pessoa e essa pessoa quer andar numa vida errada, você passa a viver uma vida errada. Então toma cuidado com quem você convive e quem é que está levando quem. Porque se eu perceber que são eles que estão te levando e para um caminho errado, eu vou fazer o meu papel como pai. E como pai, eu vou tirar você desse relacionamento. Enquanto você viver nessa casa, enquanto você for menor de idade, aqui nessa casa, as regras são postas por nós que somos os pais. E se precisar tirar você de um relacionamento como esse, eu vou tirar você desse relacionamento. Nossa, Márcio, que duro. Duro é você ver seu filho preso. Duro é você colher seu filho assassinado. Duro é você ter que visitar o seu filho, não na casa dele, não no lugar de trabalho dele, mas dentro de um hospital, numa clínica de recuperação. Isso é que é duro. E graças a Deus, às vezes está numa clínica de recuperação. E graças a Deus, às vezes está num presídio. Graças a Deus, porque podia estar morto. A vida é dura. A gente tem que ser firme com quem a gente ama, e a começar de nós mesmos. Você precisa ser firme com você, de não se permitir andar pelo caminho errado. Porque, olha, pelo caminho errado ninguém vai sozinho. Ninguém vai sozinho. Quando você vai pelo caminho errado, você arrasta com você principalmente os que estão mais perto de você. Você, meu amigo que é pai, pelo caminho errado, você está arrastando sua filha para ele. Está arrastando seu filho para ele. A infelicidade costuma ser a recompensa de quem não pensa. Qual é a recompensa de quem não pensa? A infelicidade. A infelicidade costuma ser o prêmio de quem não tem discernimento. E a infelicidade, ela passa como doença contagiosa para quem quer viver no erro. Quem quer viver na verdade não pega essa doença. Mas a pessoa que quer viver no erro, a infelicidade passa para ela. É contagiosa. Então, nunca abra a porta para o mal, por menor que ele seja. Porque também nenhum mal vem sozinho. Às vezes você pensa, é só um romancezinho, é só uma paquerinha. Meu marido não vai saber, minha esposa não vai saber. É só um cigarrinho de maconha. É só uma cheiradinha. É só para a gente ter uma adrenalina, vamos fazer uma loucura aí, vamos quebrar a lei. Atrás da porta que se abriu para aquele mal que você está vendo, tem vários outros males esperando uma brecha para poder entrar. Sabe? O segredo da vida é deixar para lá o que não presta. Nunca te falaram do segredo da vida? O segredo da vida é deixar para lá o que não é bom, para viver com gente de bem. E para viver com gente de bem, nós precisamos abrir mão de andar em companhia de quem não quer uma vida reta. Não estou achando uma pessoa para casar. Com quem você tem ficado? Em que braços você tem andado? Em que colos você tem deitado? Porque para a gente encontrar a pessoa certa, o lugar tem que estar desocupado da pessoa errada. É isso que é castidade, é isso que é abstinência. Eu termino aqui apenas com um exemplo para você entender, né? Mando um abraço para esse amigo querido, Júnior. Ele é juiz lá no Espírito Santo, e um dia eu conversava com ele. Ele me dizia: Márcio, a gente percebe às vezes que tem muita gente inocente dentro de uma cadeia. Eu falei: nossa, mas gente inocente dentro da cadeia? Ele falou: sim, é a impressão que a gente tem. Tudo faz a gente acreditar que a pessoa é inocente. Eu
falei, mas então você é juiz? Ele falou, eu preciso andar conforme a lei. É por ela que eu julgo. E eu dependo do trabalho de um investigador. Na hora de eu decidir, entra também o trabalho de um promotor. Entra também o bom ou o mau trabalho feito do advogado que defende. Eu falava para ele, me dá um exemplo aí de pessoas inocentes que estão presas, pessoas que vão para a cadeia. Ele falou, vou te dar um exemplo. O teu filho está andando pela rua, está dirigindo o carro e ele passa por um amigo que ele não via há 10 anos. Ele abre a janela e diz assim, ô fulano, quanto tempo? Você está bem? Ele falou, tô. Você está indo para onde? Estou indo para tal lugar, me dá uma carona. E aí o rapaz joga a mochila no banco de trás do carro do seu filho e tem uma batida policial e descobrem que a bolsa está com 12, 15 quilos de droga. Ele falou, seu filho vai preso como cúmplice. O único jeito dele não ser incriminado é o traficante confessar. E se o traficante confessar, a pena dele é aumentada, então ele não confessa. E o seu filho inocente pode ir para a cadeia. Aí ele disse, uma outra situação, eu disse de dar a carona. Às vezes seu filho está andando pela rua e passa numa moto um amigo, com quem ele brincava na infância. O cara para a moto. E aí, tudo bem? Como é que você está? Quer uma carona? Eu quero. Aí ele vai passando, não é? Em frente a um bar e de repente o rapaz que está na moto descobre que tem um rival lá no bar e desprotegido, volta e dá 2 tiros naquele camarada e vai embora com a moto. Seu filho é incriminado como cúmplice. Nossa, eu nunca tinha pensado nisso. Então deixa eu repetir. Mas companhias corrompem os bons costumes e podem estragar a vida de uma pessoa. Toma cuidado com quem você anda. Põe as mãos sobre o seu coração, feche seus olhos um pouquinho. Não é? Às vezes a gente quer justificar, né? Dizendo, Márcio, tem pessoas boas no meio desse grupo, né? Não adianta você ficar tentando justificar dizendo que tem pessoas boas. Sempre tem pessoas boas. Inclusive entre os perdidos, entre os criminosos, entre gente que está enfronhada no erro. Tem muita gente boa, de verdade. Não estou sendo aqui cínico, não. De verdade, tem gente boa. Mas a justificativa de que tem gente boa naquele grupo não vai tirar você da cadeia. Não vai livrar você de um perigo. A gente tem que ter sabedoria para saber com quem a gente anda, onde nós estamos investindo a nossa vida. Não quer dizer isolar as pessoas, quer dizer você saber se é você quem está andando com ela ou se é ela que está andando com você. Aí eu amo muito aquela pessoa, traz ela com você, em vez de você ir com ela. Seja você a boa influência, a boa companhia na vida dela, mas não se deixe arrastar por ela para o mal. E não, se você tiver dúvida, né? Na dúvida, é melhor você se envolver com gente sábia, com gente prudente, com gente santa, porque o que está em jogo aqui é a nossa felicidade. O que está em jogo aqui é a vida eterna. Senhor, nós te pedimos a tua graça, de ouvindo esta palavra entender que é importante ficar com quem é do bem, que é importante caminhar com quem quer estar em Deus, porque mais cedo ou mais tarde as coisas vão dar certo para quem caminha na verdade. Mais cedo ou mais tarde as coisas vão dar certo para quem caminha no bem. Senhor, eu creio que mais cedo ou mais tarde as coisas vão dar certo para quem caminha com Deus. Eu creio. Eu creio, Senhor. Dos frutos da santidade é fazermos boas escolhas em vista da vida eterna. Faz-nos santos, Senhor, que a nossa santidade apresse o seu retorno para que possamos viver segundo o céu, que é o nosso lugar. Creia nisso. Mas o Senhor virá, Ele não tardará. Eu seja santo, santo, santo,
pois Deus é santo, santo, santo. E a santidade da minha vida, apresse o Senhor, Ele logo virá. Mas o Senhor virá, Ele não tardará. Deus seja santo, 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 pois Deus é santo, santo, santo. E a santidade da minha vida, apresse o Senhor, Ele logo virá. E acreditar na ressurreição é a gente ter essa certeza, meu irmão, minha irmã, que o Senhor voltará. Ele virá na sua segunda vinda gloriosa. Padre Jonas, quando fundou a Canção Nova, ele tinha essa profunda convicção. Jesus voltará uma segunda vez. E eu preciso estar preparado, e eu preciso estar preparada. Se o Senhor voltasse hoje, você estaria preparado? Você estaria preparada? Eu estaria preparada? E talvez, meu irmão, você pense, mas será que eu vou ver a vinda do Senhor? Talvez você não veja o retorno do Senhor, mas Padre Jonas sempre nos lembrava, ou o Senhor vem, ou eu vou ao seu encontro. E se o Senhor nos chamar hoje, como Ele vai nos encontrar? Volto a repetir a pergunta. Eu estou preparada? Você está preparada para esse encontro com o Senhor? E hoje o que Deus nos trouxe através dessa palavra, através das palavras que Deus inspirou ao Márcio Mendes, é isso, é estarmos preparados. Nós precisamos andar vigilantes, meu irmão, minha irmã. Nós precisamos vigiar e orar constantemente, porque o inimigo de Deus não quer a nossa salvação, não é verdade? O inimigo de Deus, ele quer que eu e você nos percamos, ele quer que eu e você percamos a nossa alma, mas Deus tem a vida eterna para cada um de nós. E hoje Deus nos deu orientações bem concretas, cultivar os bons costumes, os bons hábitos, sermos homens e mulheres de valores. Quais são os seus valores hoje? Resgate os bons costumes, resgate os bons hábitos, meu irmão, minha irmã. A começar lá dentro de casa, todo mundo se sentar na mesa para comer. Será que a sua família tem esse bom costume, esse bom hábito? De todos da família se sentar na mesa pelo menos uma vez ao dia para uma refeição? Sem o celular, olhando olhos nos olhos? Meu querido, minha querida, resgatemos hoje os bons costumes, os bons hábitos, os valores. Voltai a viver a sobriedade. Deus está falando para você hoje, rompe com esse vício, rompe com o alcoolismo, rompe com a bebida, rompe hoje, renuncia hoje, meu irmão, com os jogos, com aquele pecado que você tem, que você sabe, da pornografia. Rompe, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Não peques mais. É uma das ordens que está bem clara aqui. Não peques mais. Com qual pecado você precisa romper hoje, meu querido, minha querida? Você sabe. O Espírito Santo já revelou. E hoje, nessa questão das más companhias, Deus foi muito claro em dar uma ordem, principalmente a você, homem. Saia desse grupo de WhatsApp que não te faz bem. Sai desse grupo de WhatsApp que te leva a pecar. E Deus deu o seu recado. Rompa com as más amizades. Nosso tempo é curto, mas nós queremos ouvir esse testemunho que a Maria Renata vai nos trazer, porque os testemunhos também nos ajudam, nos alertam com aquilo que nós precisamos romper na nossa vida. Deus seja louvado. Eu quero, antes de trazer o testemunho, digamos, oficial, porque tudo é testemunho, mostrar algo aqui muito interessante que nós dizíamos no início do programa, né? Que a palavra de Deus se atualiza. E a Ângela, de Varginha, Minas Gerais, disse assim: encontrei esse caderno junto a uns materiais de vida no Espírito. Do ano de 1981, gente, ela fez um seminário com o Padre Jonas Habib. Opa, deixa eu virar aqui. Olha a anotação, gente. Olha a anotação que ela fez naquela época. E olha que interessante. Quem vive na indecisão não vive em paz, pois causa muito questionamento. E assim vai o escrito dela, né? E ela diz aqui na partilha dela que essa palavra hoje para ela confirma
Tem a ver também com o que o Márcio trouxe, quem vive na indecisão, quem não faz a opção, né? A escolha, enfim, se atualiza 1981. Quantos anos aí? 40 aí. Uma pedrada aí. Parabéns, obrigada pela partilha. E fica a sugestão de você anotar essas palavras, essas pregações, porque realmente, quando a gente retoma, ela se atualiza. 44 anos. Que bênção. Quase a idade da Canção Nova. Olha, o testemunho é de alguém que se chama Leandro. Obrigada, Leandro. Bom dia, bancada, tudo bem? Meu nome é Leandro, sou casado com a Rosiane. Somos aqui de Rio Claro, São Paulo. Gostaria de começar meu testemunho dizendo que há 6 anos surgiu uma enfermidade nos meus músculos. Essa doença chama-se FSHD. É uma distrofia muscular que não tem cura. Em janeiro deste ano, minha esposa pediu a Nossa Senhora que me ajudasse, pois a distrofia está progredindo e os meus 2 pés já caíram e os braços estão mais rígidos. Minha esposa conversou com uma mulher que ajudou, que pulou uma palavra, ela pôs assim, conversou com uma mulher que ajudou minha esposa a arrumar uma vaga para mim em um hospital-escola na cidade de São Paulo. Quando estava a caminho dessa consulta, mandei uma mensagem para o padre da minha paróquia, Espírito Santo. O padre José Maria rezou por mim e viu a imagem de um anjo aparecendo na consulta. Pois bem, cheguei na consulta e estava tendo uma triagem. E eles me falaram que num primeiro momento só teria essa triagem. E quando estava me conformando que teria que voltar novamente em outra consulta, do nada apareceu um doutor super jovem, dizendo que a impressora dele havia quebrado e queria usar a do médico residente que estava me atendendo. Aí começa o milagre da minha vida. Esse doutor está à frente de uma pesquisa nos Estados Unidos que estão estudando a cura para minha doença e que em 2 anos já vai ter a medicação que vai me curar e impedir que eu vá para a cadeira de rodas. Em seguida, o doutor falou para mim fazer um exame lá nos Estados Unidos para afirmar essa minha doença. Pois bem, coletei o sangue e mandei para a USP, a qual iria mandar o sangue para análise. Passado 2 meses, eu e minha esposa fomos para a Canção Nova no acampamento. A cada 3 meses estamos indo aí na Canção Nova. E no final da pregação, o padre ofereceu uma imagem de Nossa Senhora de Bodas de Caná. Na hora eu senti que a intercessão daquela senhora que estava no primeiro milagre de Jesus também estaria no meu. Fui correndo lá e comprei essa imagem e falei para o padre o meu problema. Ele fez eu ajoelhar. O padre da Canção Nova rezou por mim aí no rincão e eu vim embora. Não passou uma semana, o doutor de São Paulo me mandou a seguinte mensagem. Leandro, não sei o que houve, mas adiantaram o seu exame em muitos meses lá nos Estados Unidos. Já estou com o seu exame em mãos e quando a vacina chegar no Brasil, você será um dos primeiros a tomar. Nossa, foi aquela alegria. Meu coração quase não aguentou de tanta euforia. A Canção Nova é o sustento da minha fé, da minha esposa e de quem realmente quer experimentar o Espírito Santo. Gratidão a todos do Sorrindo para a Vida, que são meus companheiros diários. E eu não posso deixar de dizer... É por isso que eu ajudo a Canção Nova. Até arrepia, né? Obrigada por esse testemunho. E a Canção Nova é o sustento para muita gente, nós sabemos. É para nós também, missionários aqui, né? E eu quero deixar você, família Canção Nova, por dentro aí do projeto da Minha Almas. Nós subimos de ontem para hoje 4%. Estamos com 54%, graças a Deus. Temos aí, olha, 8 dias úteis pela frente, tá bom? O percentual diário é de 5,8%. E hoje você pode nos ajudar. Você que foi tocado por essa palavra, pelo testemunho, você que é sustentado pela Canção Nova.
assuma conosco essa missão de evangelizar, porque essa palavra precisa chegar para muitos corações, para muitas pessoas, não é verdade? Assim como você recebeu e fez bem para você, muitos ainda precisam conhecer esse amor de Deus. O Márcio trouxe que nós precisamos ter esse encontro pessoal com Deus, não é? E muitos precisam ainda viver esse encontro pessoal com Jesus. E a Canção Nova ajuda muitas pessoas nisso. Então vai lá, pix.doação@cançãonova.com. Aquilo que você puder, meu irmão, vai ajudar a Canção Nova a chegar ao 100%. É isso aí. Ajude a Canção Nova nesse dia de hoje, eu te peço. Porque quando você oferece a sua ajuda, o que você está fazendo? Você está mantendo a evangelização através dos meios de comunicação, porque tem lugares onde muitos missionários não chegam, onde não tem padre. E o evangelho chega através dos meios de comunicação que você está ajudando a evangelizar. Quando você ajuda a Canção Nova, você está ajudando muitas pessoas necessitadas. Porque nós temos várias obras sociais aqui ligadas à Canção Nova, porque quem fala do evangelho precisa viver o evangelho. Então nós temos a Casa do Bom Samaritano, que acolhe pessoas em condições de rua. Nós temos o Progem, não é? Que ajuda muitos jovens na profissionalização. Nós temos o Instituto Canção Nova, que dá escolaridade para milhares de jovens. Nós temos a Faculdade Canção Nova. Nós temos o Posto Médico Padre Pio, que atende gratuitamente todos os que vêm para os acampamentos de oração, mas a população carente desta cidade. E eu poderia ficar aqui, olha, lhe dizendo muitas outras coisas mais, mas eu acho que não precisa, acho que você já entendeu, e o que eu quero agora é dizer, vem com a gente, mesmo que você não consiga nos visitar, se una a nós nessa empreitada pelo bem, pela vida nova, pela vida do Espírito. Tá certo? pix.doação@cançãonova.com. Esse daí é o primeiro meio para você ajudar, mas tem vários. Você pode ajudar por meio de cartão de crédito, boleto, transferência. Como é que eu faço, Márcio? É só entrar no site clube.cançãonova.com. Ali estão todas as outras formas de colaboração, inclusive a chave do Pix, se você não decorou, tá certo? Qual é o endereço? clube.cançãonova.com. Eu já ia falar o Pix de novo. pix.doação@cançãonova.com. Márcio Mendes, muito obrigada. Amanhã você está aqui com a gente? Amanhã eu não estou. Eu tenho médico, mas tá vou estar unido em oração, tá certo? Bom, isso é muito obrigado, Patrícia. E olha, não se esqueçam, viu? Novidade, chegou. Na presença do Deus vivo. Terminando agora o programa, já entra ali, loja.cançãonova.com e adquira o seu para que a gente faça essa caminhada juntos. Maria Renata, obrigada, querida. De nada, estamos juntos. Deus abençoe. A partir das 13 horas, gente, super live, não perca. Isso. Renilson Sato, obrigada. Muito bom estarmos juntos sempre. Gente. Amém. Vamos terminar assim, cantando. Bom dia. Mas o Senhor virá, Ele não tardará, que eu seja santo, santo, santo.